Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos aqui à resolução de mais um exercício conceitual, na página 268, questão agora de número 5, falando sobre transformações geométricas. Diz o seguinte: utilize o plano cartesiano a seguir para fazer o que se pede. E aí nós temos o plano cartesiano, eixo y, eixo x, e uma malhazinha quadriculada aqui em cima. Aí na letra A, o que ele fala? Os pontos abaixo representam os vértices de um polígono. Plote-os, ou seja, coloque-os no plano cartesiano, ligue-os, identifique o polígono. Ponto A, coordenada 1, 2. Ponto B, coordenada 1, 1. Ponto C, coordenada 3, 1. Ponto D, coordenada 2, 2. Mas aí, o que nós observamos com essas coordenadas? Lembra, essas coordenadas são representadas em forma organizada. Primeiro eu coloco o valor de x, depois eu coloco o valor de y. Então, quando eu localizo o ponto A, eu estou localizando ele da seguinte forma. Ele vai se deslocar uma unidade no eixo x e 2 unidades no eixo y. O ponto B, ele estará localizado em uma unidade no eixo x e vai se deslocar uma unidade no eixo y. Professor, mas isso é a partir de onde? Isso é a partir da origem. Então, a partir da origem, você vai se deslocar uma unidade no eixo x e uma unidade no eixo y. Perfeito? Então, ó, vamos lá para o nosso plano para localizar esses pontos. E aí, o que nós temos? Ó, o ponto A, 1, 2. Então, quer dizer que eu vou me deslocar uma unidade no eixo x e 2 unidades no eixo y, localizando aqui o meu ponto A na posição 1 para x e 2 para y. Já o ponto B, eu tenho 1, 1, ou seja, uma unidade para x e uma unidade para y. Seria essa a localização do ponto B. O ponto C, nós temos 3, 1, ou seja, 3 unidades para x e uma unidade para y. E no ponto D nós temos a localização, a coordenada dele, na posição 2, 2. 2 unidades para x e 2 unidades para y. Professor, tranquilo demais. O que nós observamos com esses pontos? Nós observamos que formam um polígono, né? Um polígono que vocês conhecem bem como o trapézio. Mas só lembrando, ó, para eu chegar até esse ponto, o que eu faço? Eu vou sair da origem quantas unidades? 1, 2 unidades no eixo x e vou me deslocar quantas unidades no eixo y? 1, 2 unidades no eixo y. Portanto, eu chego até essa coordenada. Lembra? Beleza? Perfeito? Então, vamos adiante. Ó. Localizando aqui os pontos, nós vamos fazer a união desses pontos. Perfeito? Então, nós vamos associar esses pontos por meio de linhas. Lembra que essas linhas, elas têm origem e fim. Portanto, essas linhas, elas são chamadas de segmentos de reta. Perfeito? Então, ó, segmentos de reta, nós temos aqui 4 segmentos de reta. Portanto, essa figura é considerada um quadrilátero, chamado de quê, professor? Chamado de trapézio. Beleza? Então, aqui nós temos um trapézio. E aí, o trapézio é um quadrilátero, porém com 2 lados paralelos. Ó, o lado AD é paralelo ao lado BC. E os outros 2 lados, eles não são paralelos. Tudo bem? Então, o que caracteriza um trapézio, professor? Um par de lados paralelos. Se ele tiver apenas um par de lados paralelos, nós temos aqui um trapézio. Ok? Nesse caso, nós temos um trapézio reto. Por quê, professor? Porque aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Mas essa não seria uma observação aqui para a questão. É apenas para a gente lembrar aqui de conteúdos anteriores. Na nossa letra B, nós temos o seguinte, ó. Na letra B, ele pede o seguinte: multiplique todas as coordenadas do item anterior
pelo fator 2 e complete a tabela abaixo com os novos valores. Então, bem simples, né? O que nós temos? O ponto A, nós vamos multiplicar por 2. Isso quer dizer que eu vou multiplicar o eixo x aqui por 2. Então, 1 vezes 2, nós vamos ter quanto aqui? 2. 2 vezes 2, nós vamos ter 4. Então, acabamos de localizar o ponto A', as coordenadas do ponto A'. Já para o ponto B', o que nós temos? Nós vamos ter aqui 1 vezes 1, 2, aliás, 1 vezes 2, 2, e 1 vezes 2, também 2. Então, encontramos as coordenadas do ponto B'. Já no ponto C', nós vamos ter o quê? Quais coordenadas? 3 vezes 2, 6. E para o eixo Y, 2 vezes 1, nós temos aqui 2. E para o ponto D', professor, simples demais, né? Já fizemos 3, agora fica bem mais tranquilo. Então, 2, multiplicando ele por 2, nós vamos encontrar aqui 4. E multiplicando 2 por 2, 4. Então, quais são as coordenadas dos pontos A', B', C' e D'? 2 para x, 4 para y. 2 para x, 2 para y. 6 para x, 2 para y. 4 para x, 4 para y. Perceba que primeiro eu coloco os valores de x e depois eu coloco os valores de y, representando, portanto, um par ordenado. Então, concluímos, portanto, a nossa letra B. Perfeito? Então, completamos a tabela com os valores multiplicando eles por 2. Na letra C, fala o seguinte: plote, ou seja, coloque esses novos pontos no mesmo plano cartesiano, obtendo assim um novo polígono. E a letra D, o que ele pede na letra D? Explique qual tipo de transformação foi executado quando nós colocamos esses pontos lá no nosso plano cartesiano. Então, vamos lá para cima. E aí, o que nós vamos observar? Nós vamos primeiro colocar esses pontos aqui no plano cartesiano. Quais são os pontos? A', B', C' e D'. Então, a linha está em qual posição? 2 para x, 4 para y. Então, 2 para x, 4 no eixo y. Essa seria a localização do ponto A'. Já o ponto B' é 2 para x, 2 para y. Portanto, o ponto B' vai estar aqui, junto com o ponto Q, professor? Com o ponto D. Então, eles vão estar na mesma coordenada. Já o ponto C', ele vai estar em qual posição, professor? Quais são as coordenadas dele? C', 6 para x, 6 para x e 2 para y. Ou seja, eu vou me deslocar 2 casas na vertical ou 2 casas, 2 unidades no eixo y. Então, aqui seria o ponto Q, C'. Já o ponto D', 4, 4. Então, é 4 para x e 4 para y. Então, aqui nós temos o ponto D'. Professor, e agora? Mais uma vez, nós vamos perceber que, ao associar esses pontos, nós vamos encontrar aqui o quê? Nós vamos encontrar um quadrilátero. Professor, e esse quadrilátero, ele possui quantos lados paralelos? Acabamos de perceber que possui 2 lados paralelos. Perfeito? Então, um par de lados paralelos também representa um trapézio. Então, aqui nós temos um trapézio. Mais uma vez, um trapézio retângulo, porque possui ângulos retos. E nós podemos observar que há um aumento, há uma ampliação da primeira figura que nós colocamos para a segunda figura. Perceba, esse lado aqui vale 1 unidade, esse outro lado vale quantas unidades? 2. Já esse lado aqui, BC, vale 2 unidades. Esse lado aqui, que vai de B' até C', vale o dobro, ou seja, 4 unidades.
Professor, se aqui nós temos uma diagonal de um quadrado, nós vamos ter aqui duas diagonais de um quadrado. Se aqui nós temos um lado de A até D valendo uma unidade, aqui nós vamos ter de A' até D' valendo o dobro. Pessoal, nós fizemos exatamente uma ampliação da figura, perfeito? Então, na letra D, quando ele pergunta, explique qual tipo de transformação foi executado, houve uma ampliação. Portanto, nós podemos afirmar que aconteceu uma transformação chamada de homotetia. Professor, então, quer dizer que lá na letra D, nós vamos dizer que houve uma transformação chamada de quê? Homotetia. Então, explique qual tipo de transformação. Nós temos aqui homotetia. Mas por que, professor, é uma homotetia? Porque percebam, o que acontece com a nossa figura? A nossa figura, ela permanece com a mesma forma, ou seja, continua sendo um trapézio, mas o que altera? Altera as dimensões e altera também o seu tamanho, perfeito? Então, sempre que nós tivermos uma figura que altere o seu tamanho e altere as suas dimensões, né? Nós vamos ter, portanto, uma figura chamada, uma simetria chamada de homotetia. Uma transformação chamada de homotetia. Tudo bem? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Foco nos estudos.